Olá, sou Alexandre Covara, CEO da Campeões do Negócio. Estamos aí empolgados com esse workshop internacional, Empreendedorismo Feminino, Desafios do Século XXI. Agora estamos na segunda parte, que vai abordar dados sobre a evolução da presença das mulheres no business. É fundamental que se estimule o empreendedorismo feminino. Porque com a presença das mulheres no business, nos negócios, isso resulta em melhorias para a sociedade, melhorias na economia e melhorias para as empresas, ok? Então nós vamos trazer aqui alguns exemplos, alguns slides. Agora vamos aprofundar isso aí, porque são dados, então a melhor maneira assim de nós fixarmos isso aí através também de uns slides. Primeira melhoria para a sociedade, porque reduz as diferenças entre as oportunidades de ascensão nas carreiras, tanto para as mulheres quanto para os homens, estabelecendo então perspectivas inovadoras nos negócios. Perspectivas inovadoras nos negócios. E o bom de tudo isso é que a gente fala aqui e vamos trazer um exemplo, E o exemplo mais adequado que nós podemos trazer é da empresa Lady Driver, da diretora Gabriela Correia. Essa menina, ela, há um tempo atrás, o que ela fez? Ela pegou e criou uma empresa de aplicativo de transportes exclusivo para mulheres. Ou seja, se o João, o José, o Alexandre ligar lá no aplicativo e pedir uma corrida, eles vão ver a voz, vão perguntar o nome, eles não vão vir. E o mais interessante disso, as motoristas desse aplicativo que estão lá registradas, que estão trabalhando, 100% mulheres. Vocês aí poderão dizer assim, mas isso aí é discriminação, por que realmente inventaram de fazer só para mulheres? Por um motivo muito simples, porque a Gabriela Correia, ela teve uma experiência negativa com um serviço de transporte de aplicativo. Chamou e durante a viagem, durante aquele percurso, até ela chegar em casa, ela foi assediada pelo motorista homem. Então, quando ela chegou em casa, seu respectivo endereço, fazer o quê? Denunciar? Seria pior, porque afinal de contas, esse motorista homem que a assediou sabia do seu endereço. Teve uma brilhante ideia, porque afinal de contas, ela achou um nicho. E em 2019, essa empresa, Lady Driver, reuniu mais de 50 mil mulheres motoristas. E durante todo este período, nunca teve um caso de assédio. Veja como é importante isso. Agora nós vamos ver a importância para a sociedade. Aí nós já vamos puxar o slide 1. E este slide, trata da elevação do PIB mundial. Momento que nós fomentarmos a participação da mulher no empreendedorismo, no business, nós teremos um acréscimo de 2,5 trilhões de dólares a 5 trilhões de dólares. Fonte, um grupo de consultoria da Boston, um grande conglomerado especializado nisso, Porque além de oxigenar as ideias do negócio, a inclusão de novas empreendedoras trariam esse grande impacto na economia, Veja que coisa importante isso aí, não é mesmo? Também, por que seria que eles falaram isso?
Qual foi o motivo? Né? Porque iria diminuir a lacuna de gênero no empreendedorismo e alimentar o crescimento de empresas pertencentes a mulheres. Consequentemente, elas lançariam novas ideias, novos serviços e produtos em nossos mercados. E no final, essas forças podem redefinir o futuro. Vejam um exemplo, né? Nós trouxemos aí da empresa Lady Drivers, né? Do impacto para a sociedade. Agora, para as empresas, qual seria o impacto? Vejam esta informação aí, né? Empresas que se preocupam com a diversidade de gênero na liderança engajam mais e tem crescimento de 5 a 20% nos lucros. Fonte: a Organização Internacional do Trabalho. E nós temos um artigo fundamental, né? Porque as mulheres com comportamento empreendedor são parte importante para a estratégia das empresas. E tem um palestrante, né, um consultor, empreendedor também, César Souza. Ele diz que as mulheres têm mais facilidade para desenvolver as competências comportamentais, extremamente valorizadas em um mercado que exige flexibilidade. Veja que coisa mais interessante isso, né? E vai mais além, porque ele comentou na sua coluna no site Isto é Dinheiro, com foco exclusivo em business. Ele disse que na era dos serviços do intangível e do compartilhamento que vivemos, a matéria-prima básica é composta por imaginação humana, criatividade e inovação. As organizações que desejam sobreviver neste novo cenário não podem mais se dar ao luxo de selecionar apenas uns poucos para pensar, enquanto engaiolam a maioria da sua força produtiva na execução. Também fica inviável prescindir do emocional das pessoas e contar apenas com seu lado racional no dia a dia do trabalho. Apostar na liderança feminina, diz o empreendedor, consultor e palestrante César Souza, auxilia no aproveitamento dos talentos de toda a organização, além de estabelecer uma proximidade com a clientela de grande parte das companhias, pois as mulheres são maioria no Brasil. Só que tem alguns dados aí que nós temos que fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Deixa eu puxar então esse slide. Vocês vão ver aqui, segundo o Sebrae, 9,3 milhões de mulheres estão à frente de empresas. 9,3, sendo 45% dela chefes de família, ou seja, 4,18 milhões de mulheres que estão aí tendo esse negócio como seu foco principal, que estão sustentando a família. Outra informação importantíssima, e aqui eu quero que a gente aprofunde um pouco mais. A mulher tem uma escolaridade 16% superior ao homem, porém fatura 22% a menos. 22% a menos. Vamos voltar agora. Vamos parar um pouquinho, porque tem algo aí que não está fechando, não é mesmo? Vejam bem, se ela tem 16% de escolaridade a mais instrução, mais conhecimento, mais qualificação, por que fatura 22% a menos? Só existe um termo, né? Infelizmente, para poder explicar isso. E o termo infelizmente, discriminação. Né? Porque quando a mulher está à testa de uma empresa, ela recebe menos incentivos, menos apoio, né?
ela é vista como algo assim, pois é, talvez não vai dar certo. É por isso que tem esses dados, então, para apresentá-los. Mas temos também, isso é aqui no Brasil, né? Nós temos também alguns dados interessantes, né? Dados interessantes. Vejam bem, 48% dos microempreendedores individuais, né, do MEI, que é um regime de tributação especial aqui em nosso país, são mulheres. Quase 50%, né? E se destacam os setores de beleza, moda e alimentação. Veja que coisa interessante isso, não é mesmo? E agora nós vamos para o empreendedorismo feminino no mundo, trazer então as informações. E nós temos assim alguns países que se destacam mais, né? Onde o empreendedorismo feminino ele é mais atuante. E são eles: Estados Unidos, Nova Zelândia e Canadá. Estados Unidos, Nova Zelândia e Canadá. Veja que interessante isso. E nesse ranking, formado por 58 mercados, né, que representam 80%, quase 80%, mas estamos arredondando para 80% aqui, da mão de obra feminina no planeta, o Brasil ficou na 32ª posição. Estamos muito atrás no nosso país. Tem que haver uma modificação. Não pode ser como está aí. E nas aberturas de empresa, todas elas que ocorreram. Então, no ano de 2016, houve um acréscimo de 18%. No ano de 2019, 3 anos depois, o acréscimo foi de 25%, abertura de empresas por mulheres. Se nós formos pegar esses percentuais e analisá-los sob o prisma de números absolutos, não são muito legais, não. Mas se nós pegarmos ele em termos percentuais, nós veremos que esses 7 pontos que aumentou de 2019 para 2016, eles representam 38,9%. Vamos arredondar para 39%. 3 anos, isso dá quase 13% ao ano. Aí já muda de figura, não é mesmo? Aí a coisa já tá ficando assim um pouco melhor. Certo, pessoal? Esses são aí então os dados sobre a evolução da presença das mulheres no business. Nós iremos apresentar na terceira parte os desafios do século XXI. Aguardo vocês lá!